Olá, na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês uma visão global, ou seja, uma visão geral sobre o tecido epitelial, que é um dos quatro tecidos básicos do nosso corpo. O nosso objetivo aqui é que vocês tenham de fato esse conhecimento panorâmico sobre o tecido epitelial. Então, eu vou falar das características principais, das funções, os tipos e das classificações desse tecido. Vamos lá juntos? Essa videoaula faz parte de um grupo de videoaulas. Esse é o primeiro passo, uma visão global. Depois, a gente vai aprender um pouco sobre o desenho esquemático, as características principais, a gente vai ver lâminas histológicas reais, vai fazer questões nível básico de conhecimento, para depois a gente poder corrigir, ver os pontos ali de atenção, fazer um autodiagnóstico, para depois aprofundar através de videoaulas mais complexas, mais profundas e, obviamente, mais longas para depois a gente resumir e fazer um teste mais avançado. Ao longo dessas etapas, com certeza você não vai simplesmente decorar, mas você vai entender histologia e a gente vai fazer isso com diversos tecidos. Então vamos lá? Eu me chamo Adriana Moura e sou professora de histologia há mais de 15 anos e também de fisiologia e biologia celular. Então, fase um, visão global. A ideia aqui é entendimento inicial sólido, nada de decoreba. Primeira coisa, vocês já devem ter lido ou ouvido falar que o tecido epitelial tem células poliédricas fortemente justapostas. Veja, esse termo aqui, poliédricas, é o quê? E justapostas? Veja bem essa imagem esquemática de tecido epitelial. Veja que quando eu tenho uma visão mais da superfície desse epitélio, ele parece um poliedro. Então, olha, as células são muito próximas umas das outras, o que a gente chama de justapostas. E se eu estou com células muito próximas umas das outras, bora combinar que tem pouco espaço para a matriz extracelular, não é? Isso é uma das características bem marcantes do tecido epitelial. E a gente vai ver outras adiante. E para que serve esse tecido epitelial? Bom, a gente tem, e eu vou mostrar mais aprofundado já já, a gente tem dois tipos de epitélio. Epitélio de revestimento, que é aquele que reveste o nosso corpo. Mas reveste como? Reveste a superfície corporal, como por exemplo a epiderme. Ele vai revestir internamente cavidades, como por exemplo a cavidade oral, a cavidade interna do esôfago, da traqueia. Então, revestindo internamente, eu tenho sempre epitélio de revestimento. Não posso esquecer também que tem o epitélio glandular, que é o segundo tipo. Esse epitélio glandular é que forma as glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas. Bom, falando de epitélio de revestimento, a gente tem várias funções, como por exemplo uma barreira seletiva. Claro, ele cria compartimentos, seja interno do corpo e externo, né? Ele cria ambientes distintos. Olha comigo essa imagem aqui, ó, como a gente está vendo o epitélio estratificado, né? Separando o ambiente do corpo do ambiente externo, dando ali uma proteção contra atrito, contra abrasão, contra micro-organismos, contra desidratação. A gente tem absorção, por exemplo, no trato gastrointestinal, ou reabsorção através dos túbulos renais. A gente tem secreção, como por exemplo no epitélio glandular, secreção e produção de substâncias, tanto endócrinas quanto exócrinas. O tecido epitelial participa também de trocas, como por exemplo as trocas gasosas. Quem nunca ouviu falar do epitélio presente nos alvéolos? Já já, em videoaulas adiante, a gente vai conhecer esse epitélio, que é o epitélio pavimentoso, bem fininho, formado por pneumócitos. A gente tem função sensorial também, por quê? Porque na região olfatória, na mucosa olfatória, a gente tem um neuroepitélio. Na região do ouvido interno ali, a gente tem células ciliadas, super importantes para a audição. A gente tem também função, por exemplo, de transporte, que é uma função do epitélio. Então, o epitélio ele tem múltiplas funções a depender da região onde ele está localizado e das características celulares. Bom, ok. Então, as células epiteliais elas formam uma barreira. Ok. E ele é avascular. Olha aí uma segunda característica, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Mas afinal de contas, então, como é que esse epitélio sobrevive se ele não tem vaso sanguíneo? Aí a resposta está no melhor amigo dele, que é o tecido conjuntivo.
Essa imagem é muito interessante porque ele está mostrando o epitélio, essa linha aqui em roxo, que é a lâmina basal, e depois o tecido conjuntivo, mostrando justamente que a lâmina basal ela é o limite entre o epitélio e o conjuntivo, e é o local de ancoragem do tecido epitelial, além de outras funções que a gente vai aprofundar mais adiante. Mas olha só, importante a gente saber que ela é extremamente delgada e por isso não é visível na microscopia óptica, naqueles microscópios que normalmente a gente tem na faculdade. Ele é formado de proteoglicanos, glicoproteínas, colágeno tipo 4, por exemplo. E quando a gente tem uma membrana basal, que é uma estrutura mais espessa, aí sim, a gente vê na microscopia óptica, tá? Membrana basal é a junção desta lâmina com uma lâmina reticular, que são algumas fibras aqui do conjuntivo. O que eu quero mostrar nessa imagem é que, de fato, sim, o epitélio é avascular, porque não tem vascularização, mas ele tem um melhor amigo adjacente a ele, que é justamente o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem vasos e dá nutrição para o epitélio, como a gente vê as setinhas aqui em roxo. Outra característica mega ultra importante do epitélio, a sua polaridade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada uma das regiões desse epitélio é distinta. Eu tenho um domínio apical, que é essa superfície apical, onde eu posso encontrar, por exemplo, microvilosidades, cílios, dentre outros, que já já a gente vai ver. A gente tem um domínio lateral, que é onde uma célula ela tem contato com a célula adjacente. Esse domínio lateral é onde a gente vai ver junções celulares e também pregas laterais, aumentando a superfície de contato entre células adjacentes. E o domínio basal? Bom, o domínio basal é aquele que eu tenho contato com a lâmina basal e, portanto, o domínio basal é mais profundo, é mais perto do tecido conjuntivo. Ok, tudo certo até agora? Eu espero que sim. E aí, gente, a gente tem aqui um panorama geral. Veja só, no domínio apical voltado à superfície livre, tá? Ou uma superfície externa do corpo, ou para dentro de uma cavidade corporal, eu posso ter, a depender da célula, microvilosidades, como por exemplo em regiões que eu quero absorção. Exemplo clássico, enterócito do intestino delgado e células do túbulo renal. Tá? Quando eu olho para dentro dessa microvilosidade, eu vejo que é o eixo central dela é formado por prolongamentos ali da membrana plasmática e internamente eu tenho actina. Só uma coisa, a gente tem microvelocidades de diferentes tamanhos. Essas células absortivas clássicas têm microvelocidades em grande quantidade e microvelocidades até relativamente altas. Tá? Agora, a gente tem que pensar que em outras células do nosso corpo a gente tem microvelocidades mais baixas e mais espaçadas. Os cílios, por sua vez, o exemplo clássico aí, obviamente, é a traqueia, né? E a traqueia tem cílios móveis que fazem movimentos para transportar o muco e as partículas ali aderidas. Outras regiões, como tubas uterinas, região de epitélio respiratório na cavidade nasal, brônquios, também têm cílios. E quando eu olho internamente esses cílios, é uma estrutura muito diferente da microvilosidade. Por quê? Porque eu tenho microtúbulos ali. Estereocílios, embora recebam esse nome, internamente tem actina. Então, na verdade, alguns autores hoje em dia chamam estereocílios de estereovilosidades, porque, digamos, estruturalmente eles se assemelham muito mais às microvilosidades. Agora, qual a diferença entre elas? Apesar de ter actina no seu cerne interno, o estereocílio ele é muito maior que a muito maior do que a microvilosidade, né? O estereocílio é muito maior, a estereovilosidade é muito maior do que a microvilosidade e também é ramificado, tá? Bom, e o flagelo a gente observa também em algumas cenas. Agora, com relação ao domínio lateral, exemplos clássicos são junções celulares. Junções para quê? Para fazer adesão entre células adjacentes, para fazer a oclusão. Então, a gente quer uma impermeabilização ali, a gente não quer que substâncias passem indiscriminadamente pela via intercelular, né, paracelular. E também eu posso ter a necessidade de criar conexões, né, comunicação, na verdade, entre células adjacentes, através de junções do tipo gap. Essas junções são verdadeiros canais onde eu posso ter uma passagem de íons e de pequenas moléculas entre células adjacentes. Eu posso também ter pregas laterais que aumentam o contato e a adesão entre células adjacentes.
Domínio basal é aquele que está na base, como eu já disse, é aquele que está em contato com a lâmina basal. E ali eu tenho uma adesão, eu tenho uma ancoragem, tá? Do epitélio na lâmina basal. Eu já citei, mas eu vou aqui falar mais uma vez. A gente tem o epitélio de revestimento, que vai revestir a superfície interna e externa, e o epitélio glandular, que forma glândulas endócrinas e exócrinas do nosso. Aí eu posso classificar esse epitélio, né? O epitélio de revestimento pode ser classificado. A primeira classificação que eu vou fazer é com relação ao número de camadas. Simples, uma camada. Mais de uma camada, ou seja, duas, três, quatro, enfim, estratificado. Ok, com relação ao formato, pode ser pavimentoso, ou seja, achatadas células, pode ser cúbico ou pode ser colunar ou prismático. Veja que são células de diferentes formatos e que o núcleo da célula acompanha o formato da célula. Ah, mas por que eu citei o núcleo? Porque quando a gente for lá para a lâmina histológica real, no passo mais adiante, passo 3, a gente vai ver que muitas vezes a gente não consegue enxergar a membrana plasmática, ou seja, a gente não consegue delimitar os limites entre as células e, portanto, olhar para o núcleo é fundamental para classificar esse epitélio. Se a célula tem um núcleo achatado, o formato da célula também é achatado, o epitélio é pavimentoso. Beleza. Estratificado. Agora tem o pulo do gato. Por quê? Porque você vai olhar aqui e vai falar assim: beleza, estratificado. Mas qual é o formato da célula? Se as células na base são mais cúbicas e na superfície mais pavimentoso. Regra de ouro: você vai sempre olhar o que está mais na superfície, ou seja, mais apical. Combinado? E aí tem um ponto aqui, que é o tal do epitélio pseudoestratificado. Pseudo, gente, é uma coisa que parece, mas não é. Então, ele parece estratificado. Por quê? Porque tem células em diferentes formatos. Olha aqui comigo, que eu tenho uma célula mais colunar, eu tenho uma mais baixinha, eu tenho uma que formato de cálice. Esse é o epitélio típico da traqueia. Por ter células diferentes, ele pode dar a impressão de que tem, de fato, mais de uma camada. Agora, por que eu digo que ele é uma única camada? Porque todas as células tocam a lâmina basal. Tanto as mais baixinhas quanto as mais altas, todas tocam a lâmina basal. Então, não são várias camadas, e sim apenas uma. Outro epitélio bem diferente, e neste caso é um subtipo do estratificado, né? Enquanto que o pseudoestratificado é simples, o de transição ou urotélio, ele é estratificado. Por que estratificado? Olha comigo a diferença. Eu tenho células que tocam a lâmina basal aqui embaixo, mas eu tenho células aqui em cima que não tocam. Portanto, eu tenho mais de uma camada. E veja que são células com formatos diferentes também. E o interessante desse epitélio é que, a depender do estado funcional, digamos, a bexiga está vazia, você tem muitas camadas. Mas se a bexiga está cheia de líquido e se expande, eu vou ter que o formato das células ele vai mudar, ó, ela fica mais pavimentosa, e não só isso, eu posso ter inclusive a modificação da quantidade de camadas e por isso de transição. Mas veja, sempre mais de uma camada e por isso acaba sendo estratificado. Então, sempre analise o domínio apical, a célula da superfície, tá? Quando tem cílios, normalmente é pseudoestratificado, e essas células em guarda-chuva, em abóbada mais redondinha, é bem típico do orotélio, epitélio de transição. Vamos completando aí para a gente poder finalizar. Epitélio também pode formar glândulas. Lembre sempre, glândulas exócrinas, elas estão secretando a sua secreção para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade. Então, nessa região aqui, eu tenho a produção da secreção dessas células que vertem o seu conteúdo para essa região central, que eu chamo de lume, e aí eles vão para um sistema de ductos para levar à superfície. Exemplos: glândula mamária, sudorípara, sebácea, algumas glândulas intestinais. E as endócrinas? Bom, durante o desenvolvimento embrionário, essas endócrinas também se originaram do epitélio de revestimento, mas elas perderam esse contato com a superfície e passaram a produzir secreções diferentes chamadas de hormônios, que vão ser levadas a outros órgãos e regiões através de vasos sanguíneos, que são os capilares, tá? Então, está muito relacionado aqui à produção de hormônios. Vamos lá fazer um resumo geral para a gente ir completando. Epitélio. Bom, epitélio, a gente tem algumas características chaves.
que ele é avascular, não tem vascularização. As células são poliédricas, né? Quando eu olho assim na superfície delas, elas têm pouquíssima matriz extracelular. Elas repousam sobre a lâmina basal, né? Algumas características chaves aí. Bom, a gente tem também uma polaridade definida, então domínio apical é diferente de lateral, que é diferente de basal, lembra sempre disso. Onde eu encontro? Na superfície externa do corpo, revestindo cavidades internas e formando glândulas. Qual a função? Várias a depender do epitélio, desde proteção, é uma barreira, pode fazer absorção, secreção, sensorial, né? E palavras-chave, sempre a gente vai ter lâmina basal, justaposição. E não esqueça, classificação do tecido em epitelial, glandular ou de revestimento. E também quando a gente fala de revestimento, lembrem epitélio simples, estratificado e também com relação aos formatos, pavimentoso, cuboide e colunar, tá? O epitélio é a fronteira viva do corpo, nada entra e nada sai, sem negociar com essa célula epitelial. Ela faz tudo apoiado no conjuntivo. E eu até brinco que o conjuntivo é o melhor amigo do epitélio. Por quê? Porque o conjuntivo é vascularizado e ajuda nesse processo de nutrição. Nessa fase, a gente concluiu essa missão de fazer um panorama geral desse tecido tão importante do nosso corpo. Convido vocês para os próximos módulos para a gente ir aprofundando. E o próximo a gente vai ver desenhos esquemáticos para poder entender cada vez melhor. Bons estudos!